TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Futsal e basquete. Edição de hoje do Tá em Jogo vai trazer tudo sobre o Bira, que venceu fora de casa a equipe do Java de Ivoti, e também a derrota da LAF acabou sendo, na verdade tem mais uma rodada, mas não tem mais chances de classificação para a próxima fase do Super Estadual. A gente começa essa edição do Tá em Jogo com um lance que eu poderia caracterizar como um momento de ternura, de amizade, talvez um pouco de raiva. Eu diria que é fome. Então tu dá uma olhada aqui em 30 segundos, tá no ar o Tá em Jogo. Tá no ar mais uma edição do Tá em Jogo ao vivo para todo mundo via internet, univates.br/TV ou então o canal 15 da NET de Lajeado. Hoje a gente vai falar sobre a LAF, evidentemente, sobre a equipe do Bira, até porque na câmera aberta tu já começa a ver os convidados dessa noite, jogadores de basquete, como tu pode notar, né? E aqui, comissão técnica e direção de uma equipe de futsal. Nada que em casa não consiga observar pela diferença de estatura, mas a gente está começando esse programa hoje para falar sobre duas situações bem diferentes. O Bira, que está chegando aí nos playoffs decisivos do estadual de basquete, e a LAF, que não tem mais chances matemáticas de conseguir a classificação nessa fase do estadual de futsal. Não te esquece que a tua forma de interatividade é através das redes sociais, no Twitter, com a produção da Caça Scherer, lá no @taemjogo, ou então pelo facebook.com/TV Univates. Fica ligado, manda tua mensagem, porque a gente já vai começar apresentando os convidados dessa noite. Vou começar pela minha direita. Alexandre, seja bem-vindo ao Tá em Jogo, um dos responsáveis aí pela organização, pela parte da logística da LAF, time de futsal da cidade. Fez uma baita primeira campanha, agora na segunda. Dá para se dizer que deixou a desejar, não deixa o Giba ouvir aí que tá do teu lado, mas tu esperava que fosse um pouco mais longe? Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Obrigado, Marcos. Obrigado aos companheiros do programa, aos telespectadores da TV Univates. Digamos que a gente montou um planejamento em 2012 e nesse planejamento a gente queria a final da Copa dos Vales, ganhar o primeiro turno do campeonato da Série Ouro e classificar para a semifinal do Supercampeonato. Os dois primeiros objetivos foram alcançados completamente. E o segundo objetivo, que seria classificar para a semifinal, por alguns detalhes de jogo, a gente não conseguiu. Mas nada que apague o ano 2013, que, como diz o lema desse ano da LAF, esse seria o ano da LAF, e foi o ano da LAF, né? Tivemos uma disposição assim, do grupo excepcional, né? Não tivemos, por exemplo, nenhuma lesão durante o ano, né? O professor Giba não teve problema com lesão durante o ano, quer dizer, o plantel de atletas foi responsável, comprometido, né? Então, nós estamos satisfeitos com o ano da LAF, sim. Bom, a gente vai falar sobre a LAF, interessante que o Alexandre está aqui até para a gente falar também sobre essa questão do histórico. A LAF que já passou por maus momentos nesse mesmo campeonato, dessa vez conseguiu o título, não conseguiu a classificação, como ele falava agora, para a segunda fase, mas dá para se dizer que foi um ano extremamente positivo, né, para a LAF. Foi extremamente positivo. A gente conquistou o maior título da história da LAF, né? Foi um campeonato muito difícil, a gente teve um período ali de baixos, né, que é natural, né, 3 ou 4 jogos que a bola não entra, teima em bater no poste e sair, por exemplo, né? E depois a gente retomou, né? O trabalho foi muito bem feito
E o que importa é isso, a gente poder chegar no final do ano, parabenizar o plantel de atletas, a comissão técnica, né? Tanto o Giba quanto o Eduardo, né? E nós como direção, a gente dá muito satisfeito, a gente sabe que a torcida também está, e a comunidade, a imprensa em geral está satisfeita com o ano que a gente fez, né? E já planejando agora 2014. Bom, daqui a pouco a gente tem matéria também sobre o jogo contra a CBF no Complexo Esportivo, da nossa equipe esportiva mais dinâmica da TV Universitária Brasileira, Marcos Ruschel. Quem é que mais estava lá? O Stefani, né? Não, o Felipe Preto. Felipe Preto foi lá? Felipe Preto, esse sim, nosso cinegrafista mais ágil da TV Univates, mais do que Ivan Bergman. Também não deixa muito a desejar com a beleza, né, Ivan? Mas enfim, continuar apresentando nossos convidados. Ele que é uma das novidades da equipe do Bira. Assim como no último programa a gente já contou com a participação do Estevão, o Matão. É tudo em aumentativo, né? Que loucura, que beleza. Seja bem-vindo, Matão, ao Tá em Jogo. Hoje para estar falando sobre essa tua estreia aí no Bira e também falar sobre esse jogo que vocês tiveram em Ivoti, que dá para se dizer que esse placar que foi um pouco mais elástico do que Santa Cruz, do que aquela própria derrota contra Caxias, dá para dizer que o time engrenou agora? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu acho que esse último jogo, acho que foi bom, né, para nós, né, mas a equipe deles também está um pouco desfalcada, parece que tinha poucos jogadores lá, mas acho que independente da equipe deles, acho que tem que exaltar mais a nossa equipe. Fizemos o nosso papel, né, que deveria ser feito e eu acho que foi mais empolgação nossa ali, nós chegamos com tudo, fomos para cima deles, aproveitamos o nosso pivô, que era acho que um dos maiores do campeonato, que é o Estevão, né, com 2,10 ali, tem que aproveitar bem ele mesmo. E a bola foi nele, conseguiu fazer ali o que tinha que fazer e conseguimos sair com a vitória. Tá certo. Bom, além do Matão hoje, a gente tem a presença... Aliás, tu já conhece ele, né, o Pérez, então eu vou deixar para daqui a pouco, se ele me permitir assim. E eu vou continuar com o lado direito, que é nosso centroavante da TV Univates, nosso reforço da equipe de futebol da TV. Seja bem-vindo, técnico Giba Dalaf e também dá para ser nosso ponta direita, nosso atacante da equipe da TV. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, Giba. Obrigado, é um prazer mais uma vez estar aí. E falar de futsal é sempre prazeroso, né? Na companhia dos amigos aí do basquete. Deu para notar, como tu falou, pela estatura, até apertar a mão deles é difícil. É complicado, né? Mas a gente... Tu não viu o Estevão com 2,11 aqui? Aí o bicho Eu tive o pegou. prazer de conhecê-lo. 2,11 É? metros, né? Acho que ele estava no jogo da LAF também, ele não foi assistir? Eu encontrei lá no complexo, né? No complexo, na musculação. Aí ele estava assistindo o jogo de vocês lá, segunda casa, ele estava lá na arquibancada também. Sim. Se tu precisasse Um até mandar um reforço de abraço pro peso. Estevão, podia ter um reforço, com certeza. Ele dava um chute ali, o Grande já estava dentro da reforço, né? goleira, né? Com certeza. Abraço pro Estevão, obrigado pela presença de hoje para falar aí sobre, infelizmente, essa eliminação da LAF, mas também poder estar repercutindo essa temporada, que eu tenho certeza que foi muito boa pro futsal de Lajeado. O outro cara, ele também é conhecido como Tony Parker, do Vale do Taquari, tem uma barba estilosa, até por isso, eu vou mandar um recado pro Ventura, que não dá espaço para mim jogar no Bira, então quem sabe se tu quiser, já tô deixando a minha barba também, tipo a tua. Gostei do estilo. Ah, isso aí é estilo diferenciado, cara. Seja bem-vindo mais uma vez ao Tá em Jogo. Que bom você estar de volta ao Vale do Taquari, Pérez. Queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui de novo. Estive aqui ano passado, né? A gente fez uma temporada boa. Acho que o ambiente aqui é muito bom para trabalhar. Acho que a comissão técnica toda, o X, o Bira, o Valmor, todo mundo, acho que sem palavras, assim. Por isso que é bom estar de volta. Quando você se sente bem num lugar, acho que é sempre bom você estar de volta, né? Esperar aí é acabar com essa sequência de derrota aí pro time de Caxias, né? E pegar eles na final e ganhar na hora certa, né? Pois é, isso eu já vou começar te fazendo essa pergunta, porque se cria uma rivalidade, futsal, futebol, basquete, vôlei, seja lá o que for. Evidentemente que Caxias e Bira já tem aí uma certa rivalidade em função do histórico, se a gente vai ver aí outros campeonatos estaduais, onde o Bira não estava, o Caxias estava levando, o seu Valmor Spellmaier num programa ainda comentou quando o time adulto estava voltando do Bira, mas eles ganharam enquanto o Bira não jogava. E agora o time do Caxias tem um plantel muito bom, um plantel que está treinando há bastante tempo. Dá para dizer que essa rivalidade está mais acirrada ainda, Pérez, até porque vocês estão com uma derrota para eles ali dentro do SEAT, né? E a gente fica mais mordido porque aí eles falam que mesmo com os 3 reforços que chegaram, o Caxias saiu com a vitória, faz muita diferença um time estar treinando junto há muito tempo, né? Eles jogaram
eu e o Matão, a gente estava no Fluminense agora, e a gente foi para a Supercopa Brasil, eles jogaram a Supercopa Brasil também, então vem participando de vários campeonatos e querendo ou não, a sequência de jogos faz o time entrosar mais. Então, eu acho que é mais por causa disso, que a gente fica mordido porque ninguém gosta de perder, né? Ainda mais dentro de casa. E assim, acaba que a rivalidade ficou um pouco maior, eu acho, por causa disso, mas tem que ganhar na hora certa, Marquinhos. Não tem chegar na final aí, não adianta nada ficar em primeiro ou ficar em quarto. O esporte hoje não tem dessas coisas mais favorito, o time é melhor, o time plantel é melhor. Acho que vai decidir ali dentro de quadra e nosso time já vai estar entrosado. O jogo aqui foi atípico porque eu cheguei na segunda, o Matão e o Estevão chegaram no domingo. Eu já conhecia a maior parte do time, mas o Matão e o Estevão não. Eu joguei com o Matão também, então, mas é difícil de entrosar. Mas essas 2, 3 semanas que a gente tem até a final aí, a gente, se Deus quiser, passando para Santa Cruz aí, chegando na final aí, acho que a história vai ser outra. Bom, só para lembrar então, as semifinais do Estadual de Basquete, dia 23 e 24, mas a gente ainda não tem a decisão de os jogos vão acontecer no Complexo Esportivo, no SEAT, ou se vão ser em Santa Cruz, em função de que a equipe do Santa Cruz joga contra a Caxias. Se vencer, aí a vantagem é do time de lá, e vão ser 2 jogos lá em Santa Cruz. Caso contrário, as 2 decisões vêm para Lajeado. Pessoal da LAF, o que mudou da primeira temporada para cá? Primeira temporada, tu diz o primeira fase, primeiro perdão. semestre? É. Olha, Marcos, com sinceridade, cara, a gente quem acompanhou os jogos, a gente conversando entre diretoria, a gente olhando assim, até gostaria que tivesse acontecido alguma coisa pra gente se sentir à vontade de fazer alguma cobrança, né? Mas quem acompanhou os jogos, tiveram 3 jogos em casa que a gente teve, num jogo, 27 conclusões a gol, contra 3. E a gente perdeu por 2-0. O time se entregou do início ao fim, nos 3 jogos. Então, a gente vai cobrar o quê? Um pouco de sorte, talvez. E foram esses jogos que tiraram a nossa classificação, né? Se a gente tivesse entrado 20% das conclusões que a gente teve nesses jogos, estávamos com 20 pontos classificados já para a semifinal. Pegar o gancho do Alexandre, foi esse o problema do jogo contra a CBF, Giba? Eu te diria que... O Jamur fez falta, né? Com certeza. O Jamur é uma das referências do grupo, assim como é o Bruno Petri, Chico, Marcelo Giba. Então esses jogadores, se tu pegar em 14 jogos, nós perdemos o Jamur em 3 rodadas, perdemos o Bruno em 1, o Marcelo em 2 e o Rafinha em 1. Então, são desfalques importantíssimos, né? O quarteto inicial, em quase todas as partidas, era esse aí, Marcelo Giba, Bruno Petri, Rafinha e Jamur. E o Chico no e gol. O Chico no gol. Então, a dificuldade que a gente teve foi muito nesse sentido. E muitos falam que perdemos a característica. Não, nós continuamos jogando da mesma forma. O Bruno Petri, Giba, ele, numa entrevista aqui para a TV Univates, a gente está vendo as imagens aí do jogo contra a CBF, daqui a pouco tem a matéria completa, os gols aí 2 gols do Rodrigo, né? Mas a gente conversava com o Bruno e ele comentava justamente no treino anterior a essa partida, e ele falava, com outras equipes não dá para titubear na frente do goleiro. A CBF é uma equipe que se mandar pro gol, eles vão fazer. E é um time que bobeou, eles guardam, né? E aí no momento que nós no 1-0, nós tivemos 2 oportunidades, uma 3 contra 1 e outra 2 contra 1, para fazermos o gol e abrir 2-0. E não conseguimos. E no contra-ataque eles fizeram 1-1 e logo em sequência já fizeram 2-1. Então tu correr atrás de uma equipe, correr atrás do marcador contra uma equipe como a CBF, que tem experiência, tem uma posse de bola muito boa, é difícil. Aí tu tem que se expor bem mais. E na segunda etapa foi o que aconteceu. Tivemos que sair para um tudo ou nada, tomamos um gol de bola parada. E tivemos várias oportunidades de diminuir ou de até mesmo empatar, com o Chico um pouco mais adiantado ou até mesmo com o goleiro linha, e não conseguimos descontar. Então, a gente faltou alguma coisa? Com certeza faltou para que a gente não repetisse
tudo aquilo que a gente fez na primeira fase. Mas com certeza a entrega dos jogadores, do grupo, em nenhum momento faltou. Então o que a gente tem que ressaltar bem é a entrega desde o dia 18 de fevereiro, quando nos apresentamos, até sábado agora, não, com certeza, ou até hoje, não faltou essa entrega, a doação dos jogadores e tudo aquilo que foi proposto, procuraram fazer da melhor maneira. Bom, tá encerrado esse bloco, daqui a pouco eu quero saber de ti também, Giba, a questão do complexo esportivo, se isso mudou alguma coisa para essa partida ou não, o fato de ter mudado de casa para estar jogando, mas esse assunto para daqui a pouco. Agora um recado para ti, Matão. Dá uma olhada nesse final de bloco, ele até parece contigo, mas eu acho que não é. Liga Universitária Americana, olha o que o Beleza conseguiu fazer. Essa acho que nem o Pérez inspirado faria. Dá uma olhada daqui a pouco, tem o segundo bloco do Tá em Jogo. Another block. And what a save by Young! He threw it in the basket. James Young is so locked in, he threw it into the wrong basket. Another block. And what a save by Young! He threw it in. Voltamos, segundo bloco do Tá em Jogo, e agora para falar com a galera do Bira, até porque eu sei que o Giba, ele até tenta jogar um basquete, mas não é o forte dele, né? Enfim, vamos continuar falando com a galera do Bira, porque eu quero saber do Matão, o que o torcedor pode esperar de ti? Quais são as características do Matão? Bom, Além da cabeleira, que já é clássica, né? Não, agora já não tem mais, então já perdi um pouco. Mas não vai voltar a ter aquele estilo, não, assim? Não. Tá bom assim, né? Já não Tá era bonito, tá elegante. Não, já não era muito bonito antes, agora então, né? Não, tá beleza, tá Deixa estiloso, assim. com óculos, tá beleza. Não, o que pode esperar é determinação, vontade e garra, né? Pelo fato de eu já ter participado de várias equipes e da principal característica seria a bola de 3 pontos, que se deixar muito livre, vou chutar, né? Vou chutar. E se não deixar muito livre, eu vou chutar de qualquer jeito. Então, do jeito que tiver, eu vou chutar. Mas tu é lateral, tu é ala? Sou um lateral, jogo na posição de 3 e posso fazer na posição de pivô também, que é na posição 4. 4, né? Isso. Até porque concorrer com na posição, o Estevão ali no 5 é meio complicado. Tem ele e o Paulão, né, que é 2 pesos pesados ali, não tem como não. Vai brincar, vou machucar outro ombro. Mas quantos anos tem? Eu tenho 26. Pois é, o que é a idade, Pérez? Quantos anos tem? Eu tô com 30. Pois é, fez uma cara, já tô com 30. 3.0, né? Mas o que é uma idade hoje do jogador de basquete brasileiro, assim, uma média? Em qual sentido? Qual a média que você teria hoje assim, de jogador, assim, tipo, 25, o NBB, por exemplo, estão jogando 25, não tem mais, 30 anos? anos? No NBB não tem mais idade, até porque tem essa liga sub-20 e tantos aí, 22, que a LDB, né, que é a liga mais nova, e a maioria desses jogadores fazem parte da equipe adulta. E a maioria jogam normal, não tem problema, por ser mais novo. A galera aqui no Vale Taquari vai te acostumar, se tu ainda não viu muito, ela é apaixonada por basquete. O Lajeado, o pessoal adora realmente basquete, respira muito a equipe do Bira. Só que tem muita criança que vai no complexo esportivo. Você deve ter visto agora nesse jogo contra a Santa Cruz. E o pessoal que joga nas escolinhas do Bira. E obviamente eles olham aqueles jogadores grandes de basquete, como é o teu caso, do Pérez. Também. Mais ou menos. Mas é uma característica do Matão, por exemplo. E aí logo quando ele olha assim, não vou ser um cara muito grande, meio que abandona. E aí o Estevão comentou uma coisa interessante, que ele foi jogar basquete, se eu não me engano, com 18 anos de idade. Que ele foi começar a jogar basquete. Obviamente ele sempre teve uma estatura boa para jogar basquete. Avantajada, né? Pois é. Mas se o cara não é tão grande, ele tem chance igual? Com certeza. Eu penso que, poxa, o Ventura mesmo não é um cara... Não é um cara nada grande, vamos ser sincero. Né? E joga muito bem, ele que ajuda muito a equipe. Então acho que o Ian também, que é um cara, acho que é o mais baixo do time, e joga de igual para igual com todo mundo. Acho que a estatura não influencia muito, não. No teu caso, Pérez, tua posição, na verdade, tu é um ala, mas tu arma também, né? É um 2-1, né? Eu sempre fui 2, né? Que teoricamente é o pontuador, né? Mas
você vai ficando mais velho, você vai enxergando o jogo um pouco diferente, né? Então acaba que fica um pouco mais fácil eu fazer um agora aqui, mais maduro, né? Acho que o jogador de basquete atinge a maturidade com 27, 28 anos, acho que tá no auge ali da O que o capacidade Pitu anda, obviamente, sem largar a letra para os adversários, mas o que o Pitu vem treinando com vocês? Até porque agora tem possibilidade de jogar com 4 abertos, tem ali o próprio Ventura, que chuta o Pérez, o Matão, tem o próprio Buboltz, que se deixar livre uma outra bola ele vai arriscar, ele vai tentar meter, e aí tem o Estevão lá dentro para pegar rebote. Se não, dá para bater para dentro com o Matão. Tem o próprio Christian, que se também deixar pagando, ele vai bater para dentro, senão ele vai meter. O que o Pitu anda treinando com vocês agora para tentar vencer esses playoffs? Eu acho que essa variação tática mesmo o Matão vai muito bem de 4, um cara que arremessa bem, então abre a quadra, então fica mais fácil para ele jogar, chuta mais livre. Você pode colocar 2 pivôs pesados, Estevam e Paulão fazendo 4. Sim, tem muitas possibilidades. O Bubos também faz 3 e 4. Com perdão do trocadilho, né? Porque o Matão aqui tá segurando para não rir, né? Com perdão do trocadilho. Infelizmente, né? Mas já aconteceu. Até pegando um gancho do que o Pérez está dizendo, faltou o jogador William, que ele é um ótimo 2 também, na posição do Pérez, e ele ele é mais agressivo, ele vai mais para dentro. O cara que infiltra mais. Exatamente, consegue achar os caras fora, que no caso seria até o mesmo Pérez, o Bubos, quando tiver um 4 aberto. Então acho que nossa equipe está bem homogênea agora, que chegou 3 reforços, né? Agora tem um pouco mais de opções para ele poder rodar. E uma delas também é mesmo o 4 aberto e quando não tiver eu posso ficar um pouco mais dentro só para chamar a defesa, para a bola ficar mais afastada. E o fato de ter o Estevão é uma segurança na hora do chute, né? Que o cara com 2,11 m levantando o braço, pulando daquele defesa, jeito, né? cara, e jogou... Na defesa também, esse jogo lá em Voti ele estava meio sem ritmo de jogo, né? Esse jogo em Voti ele foi bem mais ativo na defesa. Se ele ficar ali dentro do garrafão, embaixo da cesta, ele atrapalha muito a hora que o cara vai fazer uma bandeja e ver ele muda um pouco o movimento da bandeja, então fica um pouco mais fácil para a gente poder pegar o rebote e sair. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a nossa grande vantagem no time de Caxias é o Pitu poder rodar o time todo e manter o nível sempre alto. Pois é, e o fato de tu reencontrar o Pitu é um técnico que obviamente deu certo comandando as últimas equipes do Bira e que tu teve um título aí com o cara. Não, eu fico feliz, né? Eu gosto muito do trabalho do Pitu. Faz toda a diferença um técnico que já jogou o esporte. Eu já tive treinador que só jogou até a base e é completamente diferente. O cara acaba que estuda muito, mas na parte prática ali deixa um pouco a desejar, né? Ele já teve essa experiência, ele teve no Campeonato dos Veteranos agora. Ele joga lá na Grécia, então assim, é um cara que tem uma boa leitura de jogo. E eu já ouvi falar pelos veteranos lá da minha cidade que ele foi muito bom jogador. Então assim, acho que tem tudo para dar certo. Ele com esse time agora na mão, com esse tanto de opção que ele tem, acho que vai ficar muito mais fácil dele trabalhar. Giba, essa questão que o Pérez agora comentou, de o técnico que foi jogador ajuda, tá vendo isso aí na prática? Eu acho que bastante. Eu passei por diversos técnicos e com quem eu aprendi mesmo foram aqueles que jogaram. Não que os outros não tenham competência, mas eu acho que até as palavras colocadas falam um pouco mais a linguagem do atleta. Tu tem uma proximidade maior com o atleta, do atleta te entender um pouquinho melhor. Tu tem uma leitura de quando tu pode cobrar do atleta, ser mais incisivo com o atleta durante o jogo, quando tu não pode. Tu aprende a saber aquele jogador, se eu for muito para dentro dele, eu sei que eu perco no jogo. É esse tipo de leitura que eu acho que é uma vantagem de quem jogou. Pois aí, bom, vamos fazer o seguinte, antes de eu te perguntar desse jogo da CBF de novo, eu quero saber a opinião também do Alexandre. Vamos dar uma olhada em como é que foi essa partida, a reportagem dele, o cara mais elegante da TV Univates, Marcos Ruschel. Daqui a pouco eu volto falando com o Giba e com o Alexandre aqui. Jogo no Complexo Esportivo da Univates, partida entre a LAF e a CBF de Carlos Barbosa. Desafio que a LAF precisava vencer para seguir na competição. O jogo já começou com o time da casa pressionando e tentando sair na frente. Com 4 minutos e meio de bola rolando, a bola sobrou para o oportunista Rafinha, que não perdoou e abriu o placar.
Faltando 3 minutos para o final do primeiro tempo, a LAF pressionava ainda mais. Marcelo Giba arriscou, mas Daniel salvou o que seria o segundo da LAF. 1 minuto depois, no contra-ataque, troca de passes entre Bruno Petri e Marcelo Giba e outra chance desperdiçada. Mas quem conseguiu acertar o fundo da rede foi Flávio, faltando 2,5 para o fim da primeira etapa. E 1 minuto depois, na troca de passes, Rodrigo ampliou. Faltando pouco mais de 45 segundos, Chico ainda salvou o que poderia ser o terceiro da CBF. Segundo tempo, jogo disputado e chances para os dois lados, mas quem aproveitou foi a CBF. Cobrança de falta, jogada ensaiada e Rodrigo marcou o terceiro dos visitantes. E no final, a LAF eliminada a 1, a CBF 3. Alguns lances foram decisivos, não podemos errar, principalmente como uma equipe qualificada como é a equipe da CBF. Então nós tivemos a oportunidade de abrir 2 e até 3-0, onde a equipe deles pouco tinha finalizado no nosso gol. E nós saímos em 2 contra-ataques, 3 contra 1, 2 contra 1, e não fizemos o gol. E num contra-ataque nós fomos punidos com o gol. E isso abalou um pouquinho, trocamos um pouco o sistema de marcação, começamos a acompanhar num homem a homem, onde a equipe não está acostumada a fazer isso. A equipe tem uma marcação por setor, onde estava muito bem até tomarmos o primeiro gol. E isso acabou dificultando as coisas para nós. Tomamos 2 gols em sequência e correr atrás contra uma equipe qualificada como a da CBF é sempre um pouco mais difícil. Os jogadores também já estavam no final exauridos, tive que deixar alguns jogadores um pouco a mais, até pela falta do Jamur hoje, que é um jogador com uma agressividade maior. Primeiro tempo nós sabíamos que seria muito difícil, né? Sempre a equipe da casa costuma pressionar. O que a gente não podia ter feito era o erro. Erramos uma bola, o time da casa foi competente, mas daí no final eu até tinha comentado, o que foi importante foi trazer o placar no vestiário, né? A gente fez 2-1, o que daí deixa para o outro time, né? Tem que ganhar, porque eles precisavam da vitória para classificar. Então o 2-1 foi fundamental nesse jogo na primeira etapa. Mas a nossa desclassificação não passou por hoje. A nossa desclassificação foi nos outros jogos que a gente teve dentro de casa, não conseguiu fazer o dever de casa. Hoje foi sequência de tudo aquilo que nós deixamos de fazer nas partidas anteriores. Mas fica aí um trabalho de entrega da gurizada, da rapaziada. Esperamos aí fechar com um bom jogo ainda temos um jogo para terminarmos o ano e começar a projetar algumas coisas para o ano que vem. Beleza. Do Giba pro Giba, agora mais elegante, né? Antes estava lá, suador, um calorão, suando frio praticamente. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu vou aproveitar aqui a mensagem que está chegando no Twitter, se eu conseguir ler, obviamente, está aqui. Primeiro, o Giovanni está dizendo que a LAF e a Lajadense foram eliminados recentemente. Aliás, a Lajadense acabou sendo derrotado pelo Passo Fundo por 2-1. Ficou em segundo lugar aí no jogo que aconteceu agora, lá no Vermelhão da Serra. E ele está dizendo mas que ambos tiveram um ano maravilhoso, resultado de um ótimo trabalho em Lajeado. E aí depois tem uma questão aqui, que é a questão do ser campeão na primeira etapa acaba relaxando a equipe no segundo momento. Porém, acho que o regulamento deveria sofrer mudanças. O Giovanni está mandando um recado aqui, um abraço para o Giovanni. Concorda com isso? Eu acho que tem alguns pontos a melhorar, mas o campeonato, em relação aos outros estados, acho que melhorou muito. Até o pessoal de Santa Catarina, que a gente conversa bastante, o campeonato lá ficou praticamente sem data, agora estão no retorno e apertando o jogo, jogando segunda, terça, quinta, para que consiga terminar até ali antes da Superliga, que começa no dia 15, se eu não me engano. Então já ficou muito estreito. E aqui não, nós conseguimos. A federação conseguiu que a primeira fase valesse, só o que fica, eu acho, é que todas as equipes deveriam participar desde a primeira fase, porque uns não têm chance de rebaixar, que são os 3 que jogam na liga. Não que eles tenham... eles investem bem mais, mas também teriam que... poderia ser menor, mas existe. Poderia ser menor, mas existe. Então, as 9 equipes que começaram esse ano tiveram que se matar, se doar ao máximo na primeira fase, e eles entraram numa segunda fase limpo de cartões, onde as outras equipes quem tomou cartão até a última rodada da primeira fase teria que cumprir
na segunda. Então, alguns detalhes teria que ser acertado. Mas eu acho que está sendo uma bela competição. E com relação a se nós relaxamos da primeira para a segunda fase, te diria que não. Te diria que no começo da segunda fase eu acho que tivemos uma dificuldade bastante grande, onde em 5, 6 rodadas nós tínhamos feito apenas 1 ponto. E essa dificuldade com a saída do Duda, que fazia 2 funções, é claro que... Era o capitão da equipe. Capitão da equipe, acostumado a jogar, estava 2 anos trabalhando comigo. Tem uma leitura boa de jogo. Isso também dificultou bastante. Então, com a chegada dos 2 reforços, é uma dificuldade, até porque eu não jogo muito no homem a homem, eu gosto de uma marcação mais por setor, caiu no setor, tá marcando, onde até nós fizemos o gol, que eles abriram num 2-2 e a gente ficou numa linha agressiva onde roubamos a bola, e é mais ou menos isso que a gente vem trabalhando. Então esses 2 que chegaram, com certeza iam ter dificuldade, a gente sabia que iam passar por essa dificuldade, e passaram. Então puderam dar sua contribuição, tanto o Biro como o Mac. Os 2 chegaram um pouco mais tarde, ainda conseguiram pegar uma dinâmica de jogo, estavam pegando e nos ajudaram, mas eu acho que não por relaxamento ou por a equipe ter ganho a primeira fase e acontecer isso, não. Tiveram outros fatores, principalmente de suspensão, que a gente teve bastante, coisa que a gente teve bem menos na primeira fase, e isso prejudicou bastante. Bom, daqui a pouco tem mais perguntas chegando no Twitter, não esquece de interagir com o programa aqui, @taemjogo, produção da Cássia, mas todo jogador de basquete, se tentou jogar futebol, pelo menos o Estevão foi prova disso, tentou ser goleiro no futebol. Não, eu fui atacante. E foi um dos melhores, viu? Mas tu já tá sempre impedido? Quanto é que tu calça? 46. Tá sempre impedido. Dá uma olhada nesse lance, com certeza o Estevão, que já foi goleiro, faria igual. Daqui a pouco tem 3º bloco do programa. Voltamos com o 3º bloco do Tá em Jogo. E aí já vai uma pergunta direta e rasteira para Alexandre, porque quem tá mandando aqui é o Alfredo no Twitter, no @taemjogo, e ele tá dizendo aqui que a LAF tem que trabalhar melhor na divulgação das redes sociais, site, Face, Twitter, isso ajuda a mobilizar o torcedor. E tá parabenizando pelo ano. Olha, vai um abraço aqui pro Alfredo, né? É bom que é isso que a gente gosta, sabe, Marcos, que aconteça. Aquela Sugestões, né? Isso, sugestões, crítica construtiva. Obrigado pela lembrança dele. Realmente, a gente tem comentado isso até no último jogo agora, na Univates, a respeito da divulgação. E esse é um ponto que a gente está trabalhando já, a questão de 1 mês, 2 meses atrás, a gente vem trabalhando isso, um planejamento melhor nessa área aí para o ano que vem, né? Para 2014. Todo ano a gente tem alguma melhoria para fazer, né? Agora, ele tem razão, né? Talvez até por a gente estar não muita gente para tratar dos assuntos da LAF durante a semana, que acaba sendo um grupo reduzido, a diretoria da LAF, né? Até pela disponibilidade que a gente tem, cada um de nós tem o seu trabalho, sua profissão, né? Então a gente vai fazendo o possível e às vezes até o quase impossível, né? E eu concordo com ele. Esse é um ponto que a gente, para 2014, tem que levar mais profissional, talvez, falando, né? Uma parte mais profissional, essa da divulgação. Bom, tu falou em 2014, aí eu não sei se o Giba fica, se o Giba não fica, ele já deu uma risada ali. Se tu quiser contratado pro nosso time de futebol, com certeza tu vai ser, nossa peça tática mais importante do time. O time é horrível, mas o Giba joga bem. Mas assim, na realidade a grande questão, e agora tu respondia sobre as questões das redes sociais, ano que vem, e aí o torcedor faltou um pouco de novo esse ano, tem que se falar isso, o torcedor podia ter apoiado mais a LAF,
como tem que apoiar mais o Bira, como tem que apoiar mais o Lajadense, mas isso é uma questão que sempre é batida. Mas ano que vem vai vir um bafo do time de Teutônia. Se a LAF não se mexer, o torcedor não for para o ginásio, independente do Giba, tomara que esteja aqui, estar ou não estar, vai tomar um caldeirão lá no ginásio de Teutônia. E aqui eles vão vir com tudo também. Abraço pessoal do time de Teutônia que subiu, parabéns. E ano que vem, clássico é mais um. Marcos. Assim... Aliás, a STF voltando tem um time conhecido de vocês também. Tem vários atletas conhecidos, ex-atletas até da LAF, né? Campeões aqui também, né? Como Biel, Bilica. Voltando ao assunto do torcedor, né? Nós temos 2 ginásios em Lajeado também, que para te fazer o bafo, precisa no mínimo 2.000 torcedores, né? São ginásios grandes, né? No jogo da conquista do título, a gente teve 1.600, 1.700 pessoas no ginásio. Não encheu a metade do ginásio. Na divulgação, a gente pecou em vários aspectos, mas a LAF esse ano está sorteando um carro 0 km, um Gol 0 km. Quando é que sai? Dia 14 de dezembro. Vai dar tempo de concorrer ainda. Verdade. Então, essa divulgação foi feita durante os jogos, inclusive, né, e pela imprensa, sempre foi divulgado esse sorteio do carro. E quem quiser ainda aproveitar em alguns pontos de venda de ingresso, tem ainda cartela até dia 14 de dezembro, a gente vai continuar vendendo as cartelas. E custa somente R$10. E o ano todo deu, esses R$10 deu o ingresso para quem comprava a cartela ou o ingresso, levava o outro, né, pelos mesmos R$10. Aí no final do ano vai ser um sorteio feito para o torcedor da LAF, né? Mas o fato, Giba, de ter, por exemplo, torcedor mais em quadra, mesmo em função dos ginásios serem grandes, né? A gente sabe que o ginásio lá onde a STF está jogando é bem menor, mas o torcedor tem que ir mais, né? Na época, por exemplo, que tu estava em quadra ali, tiveram jogos de ter muito público. A gente teve jogos da LAF nos últimos anos que tinha muito público. Mas está devendo, né? Porque realmente é uma força a mais. Né? Com certeza. Tu pega, claro que o ginásio com a capacidade menor é mais fácil tu lotar. Pegamos ginásios aí completamente lotado que não tinha mais de 400 torcedores. Então a diferença é essa. Ali pegamos o exemplo da Univates. Se pegasse aqui todos esses torcedores e levasse para o ginásio de Cachoeirinha, ia ter que ficar gente fora. Então a diferença é essa. Nós temos um ginásio que aí capacidade para 3, 4 mil pessoas. E então aquele bafo que a gente recebe em outros ginásios não é a mesma coisa, que a nossa área de escape é muito grande, então o torcedor fica bastante longe dos jogadores adversários. Mas com certeza o torcedor, a gente espera que a LAF o ano que vem tenha esse apoio do torcedor, eu estando ou não estando aqui. Porque... Tu vai estar? A gente tem conversado, estamos conversando assim, não só comigo, mas com alguns jogadores também. A direção já manifestou interesse da minha permanência e a gente vai discutir nos próximos dias aí, esperamos para ver o que acontece, né? Com certeza o Marcos, como é bem informado, será um dos primeiros a saber. Muito obrigado. E tu já sabe que tua posição também no nosso time está garantida. Tá guardada lá. Não, né? tá guardada. Só fez gol jogando do meu lado. Que isso, cara. Vocês viram que eu fiz gol, então já tá bem. Mas, e vocês, hein? Jogar contra Santa Cruz, de novo. É um time que tem uma média de idade alta, mas que tem jogadores experientes e de qualidade. E aí eu tava, por exemplo, nesse jogo assistindo a partida de vocês contra a Santa Cruz. Dá para se dizer que o fato de ter os 2 jogos aqui vai mudar muito a questão dessas semifinais, jogar 2 partidas, até porque tem a questão do ginásio que o Giba comentava, a gente falava antes, que jogar em um determinado ginásio de Santa Cruz é mais complicado pelo tamanho, o torcedor ficar próximo. O fato de jogar os 2 jogos do playoff lá pode trazer alguma dificuldade para vocês? Eu não conheço, né? Mas jogar em ginásio pequeno é sempre mais complicado, né? Tanto que eu prefiro muito mais jogar no Univates, a gente, por mais que não tenha torcida, mas é um ginásio que
tem umas condições melhores que o do SEAT, né? Em termos de piso, tabela, mas eles falaram que o ginásio Santa Cruz é muito ruim, né? Muito pequeno, a torcida ficou muito perto. Então, isso aí acaba que é um tempero a mais pro jogo, né? E o fato da rivalidade das duas cidades, que é muito grande, né? No futsal também é Santa Cruz e Lajeado. Aí uma quadra pequena com certeza traz o torcedor para dentro do jogo, o torcedor vive mais o jogo, né? Então essa intensidade do torcedor acaba contagiando os de cá. Quando tu tá na frente é beleza, quando tu tá atrás aqui... Você tem que estar muito mais focado, né? Qualquer coisinha que acontece na torcida para tirar seu foco E tem um lance interessante, obviamente que vocês não estavam aqui, Estevão, Matão e o Pérez, mas o grupo do Bira foi surpreendido lá em Santa Cruz. E fazia muito tempo que a equipe do Bira não perdia para Santa Cruz e acabou sendo derrotado lá. E aí, em outras matérias, conversando com o pessoal aqui, o próprio Ventura comentava isso, que não imaginava que quando fosse entrar na quadra fosse desenhar aquela partida, que foi totalmente diferente do que eles fossem imaginar, porque realmente parecia que não ia ser o jogo que eles estavam vendo ali na hora. O fato de ter jogadores experientes como tem hoje em Santa Cruz, mas claro que obviamente mais idade, isso tem uma certa diferença para vocês? Por exemplo, encarar o Java, que tem média idade mais baixa, do que jogar com eles lá? Tem, né? Muita, né? Ainda mais por ter o Rogério, né? E que corre o tempo todo, seleção brasileira, e isso aí na hora de um jogo empatado, uma última bola, ou às vezes de armar uma jogada na hora ali, isso faz toda a diferença. E agora chegou o Luizinho, né? Que sempre jogou em São Paulo. E é um jogador muito bom também. Mas, por um lado, tem o fato positivo deles serem mais experientes, na hora de um jogo mais apertado, isso pode fazer um pouco a diferença, mas tem um lado também do físico eles não aguentam, né? Igual eu falei que nosso time, a rotação agora é muito maior, com 8, 9 jogadores aí que tem condição de entrar. E eles lá, se tirar um do time titular e entrar um do banco, já não mantém um nível tão alto. Então isso aí também tem um lado negativo, né? O fato de passar por Santa Cruz, possivelmente de uma final, possivelmente entre Bira e Caxias. Vocês já projetam essa final? Porque o Pérez tem esse espírito, dá para dizer que não dá. Se eu falar agressivo, em quadros, vão achar que tu entra para rachar o cara no meio. Não é. Mas tu é um cara que vai com mais vontade sempre no lance, tu é um cara que briga por todas as bolas. Dá para se dizer que o fato de entrar em quadra contra Santa Cruz já é um negócio pensando em Caxias, ou por enquanto é só Santa Cruz e Caxias é para depois se acontecer? Não. Lógico que você sempre está pensando no próximo jogo, né? Mas isso não interfere muito. A gente já, ainda mais se essa rivalidade agora tá mais acirrada. Mas tu quer buscar né? eles na final, né? Com certeza. Mas você não tem dúvida disso. Ainda mais se eles vão ter um mano de quadra, né? Vai ser melhor de 5, eu não sei como é que vai ser a forma de disputa ainda, se vai ser 2 aqui, 3 lá, ou 1, 2 e 1 e 1, não sei como é que vai ser. Mas ainda mais se for 2 e 3, se possivelmente a gente conseguir ganhar os 2 e ainda ganhar lá dentro, vai ser melhor impossível. Né? O fato de estar Cauê, Bruno, Marcão, jogadores que passaram por aqui, que vocês conhecem, também obviamente está acirrando cada vez mais esse jogo. E eu tenho certeza que é talvez a partida para conseguir estar projetando o Bira para o ano que vem, para projetos maiores, para o torcedor acompanhar de novo a equipe do Bira, que também está faltando. É esse tipo de jogo que eu acho que é o que está faltando também para o torcedor voltar a assistir o Bira, né? Você ter jogo que você consegue ganhar de 10, 15, 20 pontos, acaba que fica meio sem graça, né? Você tem uma rivalidade um pouco mais acirrada de já tiveram 2 partidas e o Bira perdeu as 2 para Caxias e o torcedor já acha que o time está mal, e aí você começa a ganhar, o time do Bira está bem, e vai com o time, isso aí é bom, né? Só para avisar então e para deixar claro, está encerrando esse bloco, mas para mandar um recado para o Estevão e avisar ele, como o Pérez já disse, bater em cachorro morto não adianta, então aquele desafio que era Bira contra TV Orivato está cancelado, a gente tenta isso para uma próxima vez. A gente encerra esse bloco com um lance sempre captado por ele, Felipe Stefani, o rei do YouTube. Um abraço para o Felipe, que essa hora deve estar em casa ou lá em travesseiro descansando, mas
a gente vai dar uma olhada na edição dele e no que fez o Big Boss da Fórmula 1. Dá uma olhada, Bernie Ecclestone, e olha a porta giratória, parecida até com isso. Dá uma olhada. motherfucker gentleman. Voltamos com o Tá em Jogo, depois de ter visto esse lance, quase um clássico aí do Chaves. Um abraço, Felipe Stefani. Esse cara tem tempo, mas enfim, um abraço pra ele, que maravilha. Vamos continuar aqui falando com o Giba e com o Alexandre, até porque agora chega aquele momento de projetar o ano que vem, de se começar a pensar em jogadores, de se manter base ou de se reformular o plantel. A direção da LAF já está pensando no ano que vem, no estadual, em projetos do que vai fazer, até porque é que nem prova de colégio ensino fundamental, né? Depois que o cara tira um B, ele vai querer tirar um A, porque tu vai ter que estar sempre melhorando, evidentemente. Melhorar desse ano, vai ter que ganhar a primeira fase, se for a mesma fórmula, e se classificar para semifinais. É mais ou menos por aí que vocês estão pensando? É mais ou menos por aí. Com a conquista do primeiro turno, a LAF conquistou o direito de participar da Liga Sul, que era um objetivo também. E a gente está trabalhando também para sediar essa competição ano que vem em Lajeado. A gente conta também com o poder público, né, para isso. Então, os objetivos para o ano que vem estão traçados. O André, a Mari e o Alex estão cuidando da parte de contratações, manutenção dos principais atletas, comissão técnica, né? Essa parte, então, é com eles, né? A gente está planejando em montar um plantel, né, para disputar o título, o bicampeonato, conquistar a Liga Sul. Esse é o objetivo do ano que vem também, conquistar a Liga Sul. Porque no final do ano aí abre a possibilidade de jogar a Superliga, né? E classificar sim para a semifinal do Super Estadual do segundo semestre. E mais uma vez garantir a final da Copa dos Vales. Quando começa o ano da LAF, mais de uma vez isso já aconteceu, nós fazemos matérias, isso aconteceu. O próprio Giba já comentou isso em algumas entrevistas. A gente tem gravado. Inclusive matérias que eu fiz de que quando começa a temporada, o primeiro suspiro é aquele, a gente está lutando para fazer um bom início para logo espantar a questão de rebaixamento. Mas então a mentalidade parece que muda também da LAF. Agora, rebaixamento também não... Talvez não que não exista, mas a ideia agora é buscar um título. Daria para ser assim ou ainda não? Sempre... Porque a LAF cresceu. Claro, mas sempre há o risco, né? As 9 equipes que participam do campeonato do primeiro semestre correm o risco do rebaixamento, né? Mas claro que a gente quer primeiro espantar com isso. Foi o que a gente fez esse ano. E no segundo momento classificar bem e no terceiro momento chegar na reta final em primeiro, né? Mas o risco todos os clubes correm, né? Então, em todos os campeonatos, a gente pode usar como base o Campeonato Brasileiro de Futebol,
clubes grandes que estão ali perto da zona de rebaixamento. Ano passado, quando eles fizeram planejamento, com certeza eles nunca cogitaram cair para a segunda divisão, né? Mas claro, a gente tem que trabalhar sempre com essa pequena preocupação, né? Porque é dentro de quadra que resolve. E se a bola não entra na casinha, não tem. Eu te diria que quando tu fala, quando começa o ano, tu começa sonhando com algo grande, conquista de títulos, mas há a possibilidade. Então, primeiramente, tu tem que fazer o quê? Tirar todas as possibilidades ganhando jogos. Criar gordurinha, né? Vamos criar uma gordura para mais tarde... Tô criando a hora. Né? Se houver tropeço, tu tem possibilidade ainda de sair. Esse ano nós tivemos Sobradinho e Santo Ângelo, rebaixados. E quando o Sobradinho montou o plantel com o Misso, com a Naro, os jogadores, Paulinho Cambalhota, ninguém comentava risco nenhum com o Sobradinho. Paulinho Cambalhota chegou a jogar aqui, eu acho, na LAF. Chegou a jogar na LAF em 2010. 2010 eu joguei ainda. Isso, fazia milhões de gols. Era artilheiro, né? Eu sei. Então aí tudo gravado. Procurou 2, parece que tu encontrou, né? Não, achei. Não, uma é tu largava a bola pro outro, mas é assistência. É assistência, né? Praticamente um gol. É quase um gol. Mas então tu trabalha com essa margem sempre, né? Então tu tem que estar sempre ligado no que pode acontecer. Mas com certeza a LAF vai, tenho certeza que pelo que eu converso com a direção aí, com o Alex, com o André, com o próprio Alexandre, o objetivo da LAF é cada ano crescer. Deu um passo importante na sua reestruturação, desde o momento que eu cheguei em 2012, em janeiro de 2012, onde tinham muitos problemas e... Como técnico, né? E no momento a LAF passa uma situação tranquila, segura, isso te dá uma tranquilidade, não só para que eu trabalhe, mas para que eu também possa cobrar dos jogadores, e isso é importante. Principalmente salário em dia, coisas assim, onde com salário em dia, tu cobra o jogador de uma forma, com salário atrasado, tu já tem que, né, tem que ser maleável, não adianta, e faz parte. E então hoje para a LAF trazer um jogador para cá, a primeira coisa que pode ser usada, ali nós pagamos em dia. É credibilidade. Tá? Né? Credibilidade é uma arma forte que tu tem para trazer jogadores, já que tu não disputa uma liga nacional. Mandar um abraço pro Guilherme, ele tá mandando aqui, primeiro ele tá dizendo que o time e a torcida do Bira ainda estão devendo esse ano, mas ambos podem melhorar nas finais. Um abraço pro Guilherme, tá mandando recado, e aí ele tá fazendo uma pergunta que eu não tenho propriedade para responder, e acredito que os jogadores também não. Mas a pergunta dele é, já sabe se o Bira vai jogar a divisão de acesso ao NBB? Eu acho que é uma pergunta que a gente pode até fazer pro pessoal da direção do Bira, até porque se a gente for responder, a gente pode, né... Responder pode, a gente não sabemos a resposta também, então... Não sei, talvez, quem sabe, né? Mas é uma pergunta, com certeza, eu sei que o torcedor quer, evidentemente, essa resposta, porque é o grande sonho do torcedor da equipe do Bira, e acredito que vocês, jogadores, também, daqui a pouco, defender as cores de um time gaúcho na NBB, né? Quem sabe? Ano que vem, 2014, pode ser o ano aí do grande projeto também do Bira, assim como 2013 era o ano da LAF, 2014 promete voltar a ser, quem sabe... O 2014 pode ser o grande ano do Bira. Você já passa pela cabeça de vocês poder jogar um NBB por aqui? Não, passar até passa, né? Mas tem que saber da direção quais são os planos deles, né? Que até então eles não falaram nada. Porque o projeto até então é o gaúcho, né? Ganhar e para depois conversar para ver o que vai acontecer. Então, por enquanto ainda não tem nada concreto. A gente estava conversando na redação antes e tu estava me comentando, Matão, que tu já jogou contra o time do Bira, jogando por Campo Mourão. Né, jogou contra o Pérez, tu não tinha jogado contra porque o Pérez ainda não estava aqui, mas estava o Ventura lá, que agora é teu companheiro, estava o próprio Bubble, não, o Bubble tu estava por Santa Cruz. Né? Tu deve ter enfrentado também, provavelmente. Sim. Foi o mesmo campo, foi a Copa Sul, se não me engano. E daí naquele campeonato tu tava o Murilo Ícaro também por Santa Cruz, então tava na equipe do Bira. Foi. Mas como é que tu via essa questão justamente de enfrentar a equipe do Bira e agora tá jogando com eles? Tu acha que dá para captar alguma coisa, saber como o cara joga, isso pode ajudar também? Não, com certeza. Quando eles jogavam aqui, tinha os jogadores que estão no Caxias hoje, né? Então eles sempre falavam um pouco da equipe deles, porque eu sou muito amigo de alguns ali. E eles sempre passavam uma positividade da cidade também, até acolher o basquete e dos atletas. Então, antes de vir para cá, eu já sabia até um pouco da cidade e de como funcionava a equipe. Então, para vir para cá não foi muito
Não tive problemas, né? Em me adaptar. Bom, falta 1 minuto para encerrar o Tá em Jogo, é isso, Preto? Vou faltar 1 minuto para encerrar o Tá em Jogo. Queria agradecer vocês demais pela participação, Alexandre. Valeu. Meu amigo, obrigado. Sabe, qualquer coisa que eu estiver precisando na minha casa, eu passo lá na elétrica, porque, sabe, o negócio Tranquilo, é complicado, né? Estamos à disposição, Beleza. Ana. Valeu, obrigado, Alexandre, pela participação. Obrigado. Boa sorte para vocês no ano que vem, que dê tudo certo, que seja um baita projeto de novo. E parabéns por essa temporada. Obrigado pelo convite, mais uma vez. E obrigado pelo apoio que a TV Univate sempre deu para a equipe da LAF, para o Bira. E o amigo que mandou a respeito do Bira, eu assisti o jogo contra Santa Cruz e o time já jogou muito melhor. Ah, tá aí, então. Já foi bem contra Santa Cruz. Tá Pode certo. vir assistir o Bira que vale a pena. E quarta-feira a gente tem encerramento da temporada, né, contra o Atlântico de Erechim. Vai ser um grande jogo. O Atlântico também teve hoje 2 atletas convocados de novo para a seleção brasileira, assim como a CBF teve 3, né? Então a gente está aí brigando com esse pessoal aí, né? Tá bom, time grande, né? Como diria o Márcio Gabriel do Lajedense. Valeu, Giba, obrigado, viu? Falou. Tomara que tu esteja aí no ano que vem, acerta lá os ponteiros, até porque vaga no time da TV Univate, do futebol, tu sabe que tu tá garantido também. Se eu não renovar, também tu não faz mais gol ano que vem, né? Não, mas eu não faço nem, acho que eu não faço nem contigo, nem com ninguém. O negócio é complicado. Valeu, Giba, obrigado. Obrigado. Matão, boa sorte pra vocês, que dê tudo certo contra a Santa Cruz. Se precisar de reforço, tá o Ivan Bergman, que pode te ajudar também. Meter chute de 3, o cara é ninja. Obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado, boa sorte pra vocês. Pérez, mais uma vez, obrigado, boa sorte. Vai pra cima deles, tomara que venha Caxias, quem sabe, direto, sem derrota nenhuma pra eles na final. Eles vão até mandar um 3x0, né? 3x0. A gente vai estar transmitindo ao vivo ali o campeonato. Vamos lá dentro. Vai rolar a corneta. Um abraço pessoal de Caxias, mas olha, aposto com certeza na equipe do Bira. Pérez, obrigado, valeu por mais participação e que bom que tá de volta aí. Valeu você, Marquinhos, a oportunidade de estar falando um pouco sobre a equipe do Bira aí. A gente espera que o torcedor lá no ginásio lá apoiar a gente e esse campeonato aí nós vamos deixar Caxias ganhar, não. Beleza, valeu. E continua com o estilo de barba que é massa. Bom, tá encerrado, tá em jogo, vai começar a subir as letrinhas. Não te esquece que amanhã tem Pris às 11h30 da manhã. Na quarta, às 9h30 da noite, a gente volta. Segunda-feira, ao vivo, aqui na TV Univate. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.